E o Pedro Venceslau, aqui de São Paulo, apurou que o PL mantém diálogo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para possivelmente apoiá-lo na eleição para o Palácio Guanabara. Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, é pré-candidato ao governo estadual. Mas o PL tem exigências e quais são, Pedro? Antes, só lembrar que o Eduardo Paes já foi candidato a governador, era o franco favorito, mas acabou perdendo a eleição para o Cláudio Castro. E era um momento ali que o Eduardo Paes também vivia um dilema que ele vive hoje. Como ele vai tratar o apoio e a relação que ele tem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, aliás, não pisou no Rio de Janeiro nesse seu terceiro mandato. Então, o Eduardo Paes, nesse momento, está tentando articular uma frente ampla para disputar o governo no ano que vem. Ele faz gestos para a esquerda, faz gestos para a direita. No caso, por exemplo, ele tem secretários de governo que são do Partido dos Trabalhadores. E o Washington Quaquá, que é o principal líder do PT no Rio de Janeiro, por exemplo, é o principal aliado do Eduardo Paes. E o presidente Lula precisa do Eduardo Paes para ter um palanque consistente no Rio de Janeiro. Por outro lado, ele já está escolado pela eleição que perdeu da última vez e está fazendo gestos também para a direita. E esses gestos, por exemplo, aconteceram recentemente num evento que aconteceu em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, quando ele elogiou o Eduardo Pazuello, que estava na plateia, e também o vice-presidente municipal do Partido Liberal. Tudo isso para tentar fazer uma articulação, porque no Rio de Janeiro a direita está dividida, o bolsonarismo está dividido no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro não vai disputar a reeleição, porque já foi reeleito, não articulou uma candidatura de alguém que seria o seu sucessor natural, então existe toda essa questão colocada lá. Então o Eduardo Paes vem conversando com o PL nesse sentido, enquanto conversa também com o PT, e aí eu fui atrás do líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, para saber que arquitetura política vai ser possível Eduardo Paes fazer, tentando unir os dois polos no seu palanque em 2026. Certamente isso daí vai criar algum tipo de problema com os bolsonaristas. O que me disse, então, o Sóstenes Cavalcante? Que não descarta a possibilidade do PL apoiar o Eduardo Paes, mas ele disse que, antes disso, ele precisa dar uma guinada de 360 graus da posição que ele tem hoje, em relação à posição que ele tem hoje. Ele teria que, portanto, abandonar o presidente Lula e fazer gestos para a oposição, ou seja, teria que fazer algumas críticas públicas ao presidente da República e deixar muito claro que ele não vai dar palanque para Luiz Inácio Lula da Silva, que está esperando esse apoio. Na eleição municipal do ano passado, quando o Eduardo Paes foi reeleito, ele teve o apoio do presidente Lula, mas não fez muito alarde disso, não. O Lula, por exemplo, não veio fazer campanha para Eduardo Paes aqui em São Paulo. Se ofereceu para isso, mas Eduardo Paes achou que era melhor não trazer o presidente. Então foi um apoio que ele, de certa forma, escondeu. Ele teve o apoio do PT, conseguiu neutralizar uma candidatura de esquerda, teve uma candidatura apenas do PSOL, mas foi para a campanha e conseguiu se eleger, fez esse malabarismo e esse contorcionismo. Mas era uma eleição municipal. Em 2026, o presidente Lula precisa de uma contrapartida efetiva. É o segundo maior colégio eleitoral do país. É um colégio eleitoral que já foi forte para o PT, mas hoje em dia o PT não tem nomes competitivos, mas pode tentar construir. Portanto, disse o Sóstenes Cavalcante que, nesse momento, pelo retrato do dia hoje, o PL não apoiaria Eduardo Paes. Tem um interlocutor aí que vem fazendo uma aproximação também, que é o Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula é um deputado bolsonarista, conservador, do MDB, evangélico, foi muito próximo de Jair Bolsonaro, é uma espécie de interlocutor do Eduardo Paes junto aos evangélicos, mas acabou se afastando do bolsonarismo recentemente. E uma prova desse dilema que o Eduardo Paes vive hoje foi o posicionamento dele depois da operação que aconteceu no Complexo da Penha do Alemão. Ele fez uma declaração que não foi nem muito crítica, nem muito de apoio à operação. Disse que o Rio de Janeiro não pode ficar refém de grupos armados, ou seja, ficou ali no meio do caminho.